dia, gente. Tudo bem com vocês? Estão felizes de estarem aqui nesse retiro? Quem aqui veio no ano passado? Vamos lá. Quem veio aqui no ano retrasado? Quem veio aqui no ano retrasado? No primeiro. Caramba, hein? Nossa igreja está crescendo, tem vindo pessoas novas, isso é muito bom. Gente, eu estou muito feliz de poder trazer a palavra hoje. Quem me conhece sabe que eu estou na Imago Dei tem cerca de, quase desde o começo, cerca de 3, 4 anos aí. E o Senhor, e as pessoas que têm caminhado comigo sabem o quanto que eu tenho crescido ministerialmente, o quanto a minha vinda de São Paulo para cá foi difícil, momentos de dificuldade financeira, às vezes, por trabalho, o que eu vou fazer ou não. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas perceberam o quanto que a minha vida ministerial tem crescido, assim. E isso tem sido um ponto de alegria, assim, na minha vida, demais, assim. Eu queria testemunhar isso para vocês, o quanto que viver em comunidade aqui em Varginha, na Imago Dei, viver com vocês, tem sido um ponto de amor, de alegria, assim, em Cristo, que é difícil às vezes até mesmo de explicar. Na verdade, foge do usual, entre às vezes você ter grandes oportunidades em outro lugar, você ter várias outras coisas disponíveis, e ao mesmo tempo você chegar e falar assim, cara, eu amo aquele lugar, eu amo aquelas pessoas, eu amo aquela comunidade, e eu tô feliz lá, mas poxa, cara, você está deixando um monte de coisa para trás, e isso tem sido um ponto de alegria. Eu queria testemunhar isso para vocês, e estar pregando aqui hoje, por mais às vezes que pareça ser só mais uma pregação, já preguei lá na igreja algumas outras vezes, mas é uma situação em que eu consigo ver a mão do Senhor sobre a minha vida. E é isso, só queria expressar minha alegria assim para vocês. Espero que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo nessa manhã. O que eu vou pregar hoje, o que eu vou falar hoje, eu vou tentar ser o mais condizente do que a gente tem vivido como comunidade nesses últimos dias, trazer um pouco sobre essa realidade do corpo de Cristo, sobre comunhão, sobre talvez até mesmo como a gente passou esses últimos meses orando para que o Senhor venha com dons. Vou falar sobre o selo do Espírito Santo. Então eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Efésios 1, do versículo 13 ao 23. E vai ser a primeira vez que eu vou pregar com a mão assim, ó, segurando. Espero que vocês não vejam tremendo. Sempre é muito difícil pregar. Todos abriram? Quem abriu diz amém, igual antigamente. Eu vou ter que dar uma baixada aqui, senão eu não enxergo. Vamos lá. Nele, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, o que cremos segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é ao seu corpo a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Amém. Vou orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é viva, eficaz,
Tua palavra faz com que nós conhecemos a Ti. Tua palavra faz com que nós nos arrependamos. Então eu te peço que o Senhor ilumine o nosso coração, abra os nossos olhos nessa manhã, e abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua voz e ouvir o que o Senhor quer fazer e falar para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, gente, eu vou falar um pouco hoje sobre esse texto. Efésios é uma carta maravilhosa. Eu lembro que o Niltinho falou assim para mim uma vez, cara, é a carta que eu mais amo é Efésios. Quem é que gosta de Efésios, assim, na boa? Assim, é uma das cartas, assim, favoritas. Da Mariana, então, nem se fala. Toda vez que ela vai falar alguma coisa, ela fala assim, Efésios 5 é o meu texto favorito. Alguma coisa, Efésios 5. Eu lembro de Efésios 5. Então, Efésios é uma carta incrível, gente. É uma carta maravilhosa, cheia de... alguns teólogos vão falar que essa é uma carta, assim... cheio de poemas, cheio de brilho, cheio de coisas que trazem alegria para o nosso coração e um brilho formoso acerca da realidade do Evangelho, acerca da realidade de quem Cristo é, de quem Deus é. E também como nós estamos no meio disso tudo, do plano de redenção, no plano de Deus. Mas antes de falar sobre esse texto que eu acabei de ler, eu quero trazer um pouco sobre o contexto histórico, como... era Éfeso na época, como foi a vida de Paulo nesse momento. Então, Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Então, ela era uma cidade próspera, populosa. Alguns vão dizer que são cerca de 250 mil habitantes. Eu vi ontem um outro comentário, vai falar que tinha cerca de 500 mil habitantes. Então, assim, era uma cidade extremamente populosa. E ela era famosa por abrigar um templo extremamente famoso, que era o de Artemis, da Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E isso fazia com que Éfeso fosse uma cidade ou um centro de idolatria daquela época no mundo antigo, de ocultismo, de prostituição religiosa. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele está no meio disso tudo aqui. Algumas pessoas vão achar que a carta de Efésios, aos Efésios, era uma carta circular e não... de forma que Paulo tem escrevido de forma mais incisiva para os Efésios, como ele fez para os Coríntios ou para os Colossos. Então, Paulo escreve essa carta mais ou menos ali por 60, 62 depois de Cristo, e por isso ela é considerada uma das cartas da prisão. Então, junto com Filipenses, Colossenses e Filemão. Mais ou menos é esse contexto aí que roda a carta de Efésios. E o propósito dessa carta, meus amigos, era diferente de outras cartas. Efésios não trata de problemas doutrinários ou de crises locais, como eu falei agora, mas ela apresenta uma visão ampla e gloriosa da igreja como o corpo de Cristo. Então Paulo escreve trazendo essa realidade para que o povo de Cristo possa entender sobre a igreja, sobre como que Deus queria que a igreja funcionasse, o corpo de Cristo funcionasse. Então, e o propósito central disso é mostrar quem somos em Cristo e como devemos viver à altura dessa identidade. Então, Paulo, ele quer que os crentes compreendam as riquezas espirituais, quem somos em Cristo, essas riquezas espirituais que a gente possui. Ele vai falar também sobre a unidade da igreja, e ele também vai falar sobre o poder de Deus que atua por meio da igreja, que vai atuar por meio do corpo de Cristo. Estou quase colocando o pedestal aqui, igual o Jonas Madureira, assim, imagina. Chicão. Pois bem, agora eu quero já entrar nessa parte, nessa porção de texto que a gente leu agora. E eu escrevi algumas coisas aqui que acho que pode ser interessante a gente pensar e ouvir antes de entrar de uma forma um pouco mais profunda nas Escrituras. Muitos teólogos e estudiosos eles vão intitular essa perícope, ou essa porção de texto como uma oração apostólica. E o motivo é simples, né? Claro, a gente vê um apóstolo aqui orando pela igreja de Éfeso.
né? Então, inicialmente, Paulo vai contar que, mesmo estando longe, ele chegou até ele boas notícias sobre aqueles irmãos, como a gente vai ver ali no versículo 15, falando que eles têm uma fé valorosa, que eles têm amor uns pelos outros. Éfeso aqui é uma igreja boa, uma igreja saudável, uma igreja... não tem nenhum tipo, nós não conseguimos ver nenhum tipo de mandado de Paulo, de advertência de Paulo acerca daquela igreja. Diferente, por exemplo, de Coríntios, a gente vai ver várias advertências de Paulo acerca daquela igreja. Então, nós conseguimos ver como uma igreja saudável aqui. Mas não só isso, Paulo ele se lembra deles em suas orações. E aqui que está a beleza desse texto, é que mesmo em meio a uma igreja saudável, ok, uma igreja que tem uma fé valorosa, uma igreja que os irmãos se amam, uma comunidade de fé incrível, Paulo ainda assim se lembra deles e ora por eles. Mesmo quando tudo está bem, quando tudo está funcionando, Paulo dá uma lembrada e fala assim: ei, eu vou orar por esses irmãos. Então, nós podemos ver que o apóstolo ele não apenas viaja, prega e envia cartas para as igrejas, mas ele ora. E aqui eu já quero trazer um chamado para nós nessa manhã, o convite da oração. O apóstolo Paulo que viu Cristo, o apóstolo Paulo que hoje é um dos maiores escritores do que a gente pode ver da Bíblia, no que diz respeito à inspiração divina, talvez, vamos assim dizer. Ele ainda assim é um homem que orava, ele parava o que ele estava fazendo, ele parava o ministério dele, ele parava de escrever e ele orava por aqueles irmãos. E que ensinamento maravilhoso e lindo que a gente pode ver nisso, né? Então, havia em sua rotina de trabalho apostólico horas de intercessão pela igreja. E a gente vai ver isso em outras cartas, por exemplo, Paulo tendo essa mesma postura de oração por aquela igreja. Então, e aqui a gente consegue perceber que ele não só está orando para que os efésios se convertam, para que Deus resolva um problema, um conflito que há no meio da igreja. Não, a gente não vê isso. Como eu disse, a gente vai ver no versículo 15 que a igreja era uma igreja boa. A fé daqueles irmãos era uma fé quase que inabalável, uma fé eficaz. Então, ele não estava pedindo aqui para que os irmãos aprendam a amar, porque eles são facciosos. Pelo contrário, as notícias sobre os efésios eram boas. Então, Paulo, ele ora mesmo quando aqui estava tudo indo bem. Paulo ora e ele pede a Deus por aquela igreja quando ela está indo bem. Então, muitas vezes aqui agora também trazendo mais um pouco de... Eu vou trazendo um pouco de aplicação prática assim, ao decorrer da palavra, do que eu simplesmente fazer toda a exposição e depois não chegar no final e falar o que a gente pode fazer ou o que a gente pode aprender com isso. Mas nós podemos perceber que muitas vezes na nossa vida, nossa rotina, trabalho, parecem ser liderados apenas por problemas. É muito claro isso, como que a gente é movido por problemas, por coisas que acontecem, por situações, e a gente às vezes, literalmente, confusões, e é justamente assim que vivem muitos cristãos vivem dessa mesma forma, simplesmente funcionando em cima de problemas para serem resolvidos, situações para serem oradas ou compartilhadas com os irmãos, e a gente vê que não há um propósito ou um alvo a ser buscado, ou uma estrada clara a ser percorrida. E aqui a gente vê a postura de Paulo completamente diferente disso, né? Às vezes a gente vive de uma forma de assim, apareceu um problema, a nossa vida vai girar em torno daquele problema, e a gente só vai falar daquele problema, a gente só vai conversar ou orar, ou num momento discipulado falar daquele problema, e tudo gira em volta daquilo até que ou esse problema se resolva, ou aparece um outro problema pior, talvez, ou diferente, para que a gente mude de vida, tire o óculos de um problema e coloque o óculos de outro problema para que a gente possa conversar ou falar sobre aquilo. Então, e aqui, ou até mesmo,
trazendo para uma outra realidade, alguns outros cristãos, ou até mesmo nós mesmos, oramos, ou conversamos, ou pedimos por novas bênçãos espirituais, esquecendo do que a gente já conseguiu ou já conquistou em Cristo, aquilo que a gente já foi abençoado de forma abundante em Cristo. Então, a gente fica nesse looping infinito de ou a gente ora por um problema, ou a gente fica focado em um problema, ou a gente pede só algum tipo de bênção espiritual e esquecemos o que nós já recebemos em Cristo na cruz. Mas aqui, meus irmãos, nós podemos ver claramente que Paulo ele não era assim. Ele tinha diante de seus olhos um alvo claro, um propósito específico, com ou sem problemas, até porque Paulo aqui ele estava na prisão. Ele estava preso nesse momento em que ele ora pelos seus irmãos, ele ora por essa igreja. Então, com problemas, sem problemas, ele sabia para onde ir e para onde ele queria levar os efésios. Então, Paulo não pede o que não temos, mas simplesmente Paulo pede para que Deus abra os olhos do coração para sabermos o que já temos. E aqui, meus irmãos, também é um chamado para nós hoje. Paulo, ele ora pelos irmãos dele, pelos efésios, e eu vejo literalmente um chamado aqui para que nós oremos pelos nossos irmãos. Quantos aqui a gente para 5 minutos do nosso dia para orar por um irmão, para que o Senhor não só resolva o problema do Jordão, poxa, eu vou parar para orar pelo Jordão porque ele precisa mudar para cá, para que o Senhor abra uma porta de emprego que seja melhor, para que o Senhor abra um aluguel bom para ele. Não, quantas vezes a gente já parou para orar por um irmão para que o Senhor abra os olhos dele, para que ele tenha uma vida espiritual forte? Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes, Brunão, a gente parou no nosso dia, deixamos a rotina de lado para orar por uma comunidade de fé, para orar para a nossa comunidade? Quantas vezes nós fizemos isso? E pensando nessa realidade que nós vivemos hoje como corpo de Cristo, e até mesmo pensando no tema desse retiro, para que a gente possa lembrar literalmente, nós precisamos orar pelos nossos irmãos, assim como Paulo orou pelos efésios. Vamos lembrar disso, coloca uma chavinha ali, coloca um reloginho no celular, um despertador, preciso orar por tal pessoa, preciso orar pela igreja, preciso orar para que o Senhor fortaleça o Bruno, fortaleça o Ramon, fortaleça o Mateus, a Larissa. Sabe, a gente precisa fazer isso, nós precisamos fortalecer uns aos outros em oração, gente. A gente pode fortalecer uns aos outros com dinheiro, com recursos, com tempo, com ouvir, com falar, com conselhos de sabedoria, mas a gente só vai poder fortalecer uns aos outros e, a partir disso, nós nos tornamos um corpo forte e robusto em Cristo com oração. E aqui o chamado de Paulo é esse: orem uns pelos outros. Amém? Pois bem, aqui agora a gente vai poder entrar um pouco no conteúdo dessa oração. Então, Paulo ele estava preso. Efésios, teoricamente, eles não precisavam de oração, eles estavam bem espiritualmente, eles viviam numa cidade boa, provavelmente eles não tinham nenhum problema, né? A gente não consegue, não temos essa descrição na Bíblia, mas Paulo ele para tudo e ele pede duas coisas, né? Existe um pedido duplo de Paulo em sua oração, que a gente vai ver ali no versículo 17, que vai dizer assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de... calma aí que eu fui página mais. Vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então nós vemos esse pedido duplo de Paulo em sua oração aí no versículo 17, que vai falar sobre espírito de sabedoria e espírito de revelação. E aqui a gente consegue perceber que espírito de sabedoria é o conhecimento das coisas mais preciosas, tanto divinas quanto humanas. Literalmente aqui é o olhar para a vida com os olhos de Deus, o uso correto desse conhecimento.
coisas que fogem acerca da nossa humanidade de conseguir entender ou compreender, o pedido de os olhos do céu, vamos assim dizer, para que a gente tenha essa visão ampla do mundo espiritual, do mundo celestial, coisas que a mente natural não consegue perceber, não percebe essas coisas espirituais. Então Paulo está pedindo literalmente esse fortalecimento da sabedoria espiritual aos Efésios, para esse corpo de Cristo. Então, e aqui o espírito de revelação vai trazer a ideia de que o Espírito de Deus abre, como se o Espírito de Deus abrisse as cortinas da alma para compreendermos as riquezas de Deus. Então, Paulo, ele não vai incentivar uma busca por novas revelações, por novas interpretações bíblicas, por novas visões teológicas. Não, ele vai orar e pedir para que a visão espiritual da realidade eterna e celestial seja aqui aguçada. Uau, que pedido forte. Que ele não está pedindo para que os irmãos entendam mais sobre calvinismos, mais sobre arminianismo, mais sobre qualquer outro tipo de coisa. Ele está falando assim, ei, eu quero orar para que a Imago Dei, para que essa comunidade de fé os olhos espirituais dela sejam abertos, para que eles possam entender a realidade de Deus. Que pedido forte, meus irmãos. Que pedido maravilhoso e profundo. É literalmente Paulo chegar e gastar toda a língua dele, todo o alfabeto que ele tinha ali, eu ia falar todo o português dele, né? Mas a gente gastar todo o nosso português aqui e falar assim, ei, que os olhos espirituais de vocês sejam abertos e vocês possam entender a grandeza, a altura e a profundidade do amor do Senhor, da graça do Senhor. Às vezes a gente precisa mais disso, meus irmãos, do que, ei, eu estou com você, vamos orar para que o Senhor abra uma porta de emprego. Claro, a gente precisa disso. Claro, nós precisamos disso. Infelizmente, nós vivemos nesse mundo. Mas aqui é literalmente a gente depositar todo o nosso amor. Isso, eu acredito que esse aqui é o amor maior que possa ser demonstrado de um humano para outro humano. É você orar de uma forma tão profunda para que os olhos dessas pessoas sejam abertos ao mundo espiritual, ao que o Senhor pensa, ao que o Senhor quer fazer na igreja, o que o Senhor queria fazer em Éfeso, o que o Senhor quer fazer na Imago Dei, o que o Senhor quer fazer lá no Rio de Janeiro. É isso que a gente precisa, é ter essa dedicação espiritual em oração aos nossos irmãos, em amor. Isso é amor uns aos outros, orar uns pelos outros para fortalecimento espiritual, para que o espírito de sabedoria esteja sobre nós e o espírito de revelação esteja sobre nós, para que a gente possa conhecer a Deus plenamente. A gente consegue conhecer a Deus pelas Escrituras, a gente tem aprendido isso lá na Escola do Cordeiro. Nós podemos conhecer vários atributos do Senhor, nós podemos conhecer várias coisas sistemáticas, a gente pode... o André acho que comentou sobre isso ontem, na nossa reunião que nós fizemos aqui com os homens, sobre que ele passou alguns meses, e desculpa estar te expondo a isso, André, mas ele ficou alguns meses orando a sistemática, só sistemática, e tal, e lendo muito, e, cara, você pode aprender muito lendo sistemática todos os dias. Cara, você pode ter uma teologia impecável estudando muito, mas às vezes você com uma teologia impecável, estudando muito, você pode ter uma vida espiritual completamente fria e obscura, que não vale nada. E a gente, aqui, lógico, eu estou até fugindo um pouco do meu escopo aqui, a gente pode ver essa mesma situação, por exemplo, nos fariseus. Tinham uma teologia impecável, teoricamente, eles sabiam a lei de cabo a rabo, sabiam todo... Eles podiam, acho que, falar a Torá de uma forma assim, sem ler. De tanto que eles liam, de tanto que eles se dedicavam àquilo, mas no final das contas eles tinham... Jesus mete o pé no meio do peito deles e fala assim, cara, a fé de vocês é morta. E aqui, acho que existia também, acho que talvez um chamado de Paulo nessa oração de, ei, não deixem a fé de vocês esfriar. Olhem para o Senhor, conheçam a Deus, e conheçam a Deus dedicando tempo, dedicando horas de oração.
joelho no chão. Não precisa colocar milho não, gente, é só... Vocês podem colocar uma almofada. Né? Eu creio muito que quando Paulo estava orando, ele estava assim, que esses irmãos da comunidade dos Efésios, eles orem, eles tenham esse discernimento espiritual. E a gente só consegue ter esse discernimento espiritual, esse espírito de sabedoria e revelação, não com uma oração de Paulo, mas sim orando, buscando também. Não adianta só eu orar aqui pelo Ramon para que ele tenha esse espírito de sabedoria e revelação e ele não gastar esse tempo também buscando isso. Não vai adiantar nada, a fé vai ser morta. Então, aqui o chamado de Paulo nessa oração era literalmente conhecer a Deus plenamente, como a gente vai ver aí no versículo 17. E conhecer a Deus é diferente de... conhecer a respeito de Deus é diferente de conhecer a Deus pessoalmente. Então, por exemplo, nós vamos ver que ateus negam a existência de Deus, agnósticos vão afirmar que se Deus existe não pode ser conhecido, mas Paulo aqui, ele conhecia Deus em Jesus e entende que o verdadeiro conhecimento de Deus é a essência da vida eterna. E aí a gente vai ver algumas declarações acerca disso, sobre conhecer a Deus. Conhecer a Deus é salvação, como a gente vai ver em João 17:3. A gente vai ver que conhecer a Deus é santificação e glorificação, lá em 1 Coríntios 3, do 9 ao 12. Então, mesmo os melhores cristãos, meus irmãos, precisam de oração, como eu falei anteriormente. E embora a gente ouça falar bem dos nossos amigos cristãos, da gente mesmo, a gente pode ouvir, nossa, o Brunão é um homem de Deus, ou a Sara é uma mulher de Deus, a Tamires é uma mulher de Deus, a gente pode ouvir coisas muito boas uns dos outros aqui, mas ainda assim não vai adiantar nada se esses melhores ou bons cristãos não tiverem uma vida de oração ativa. Então, a partir disso, nós devemos nos sentir obrigados a interceder a Deus por eles, para que abundem e cresçam cada vez mais. Existe um chamado para os dois lados aqui. Para que a gente ore por nós mesmos, para que a nossa vida espiritual seja fortalecida. E 2, para que a gente ore para os nossos irmãos, para que eles possam ser fortalecidos também, em abundância espiritual, em sabedoria e revelação. Esse é o chamado de Paulo aqui, meus irmãos. Então, ora, pelo que aqui a gente pode perceber para que Paulo orava mesmo aqui, em favor dos Efésios, não para que eles sejam libertos de perseguição, nem para que eles possuam riquezas, honras, prazeres do mundo, mas a grande coisa pela qual ele ora é a iluminação de seus entendimentos e para que o conhecimento cresça e abunde. Ele se refere a um conhecimento prático e experimental e espiritual aqui. Então, Paulo ele não estava orando para nada do que eles fossem precisar do mundo físico. Eles não estavam sendo perseguidos, não, nada disso importava naquele momento que Paulo orava, mas sim para que ele tivesse esse conhecimento prático e espiritual, aguçado e abundante. Então, Paulo aqui, ele mostra que deseja que os crentes entendam 3 grandes verdades, né, assim, sobre Deus, que é o chamamento, a herança e o poder de Deus, que a gente vai ver nos próximos versículos. No versículo 18, a gente vai ver essa esperança do chamamento de Deus. Então, Paulo ele vai orar para que os olhos do coração sejam iluminados para conhecer a esperança do chamamento. Paulo estava orando para que eles possam entender e conhecer o chamamento que eles tiveram um dia de Deus. Se hoje nós estamos inseridos no corpo de Cristo, se nós fomos um dia chamados por Deus, por Cristo. Então, aqui a gente consegue perceber que no mundo antigo, ele era um lugar sem esperança. Efésios 2:12 vai mostrar isso. Vou ler aqui rapidamente. Então, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a realidade de Paulo na época e dos Efésios. Era um mundo sem esperança, um mundo sem Cristo. E aqui ele consegue perceber que o futuro deve ser encarado com segurança, não com medo e resignação. Então, Deus nos chamou para sermos de Cristo, para a santidade, liberdade,
paz, sofrimento e seu reino em glória. E o selo de tudo isso, a garantia de tudo isso é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que vive em nós é a garantia dessa esperança. Paulo orava para que os efésios eles conhecessem esse chamamento e conhecessem e aumentasse a esperança deles, porque um dia eles foram chamados. Então, podemos concluir a partir disso que o cristianismo aqui é o nosso chamado. Deus nos chamou para Ele, e por isso diz que é o seu chamado. O seu chamado é o cristianismo. Deus nos chamou para Ele, e por isso que ele diz que é o seu chamado, ser chamado por Ele. Há uma esperança nesse chamado, pois aqueles que lidam com Deus o fazem com confiança. Uau, que verdade linda. Como é que eu perdi aqui? Caramba, saiu da página. E há uma esperança, meus irmãos, nesse chamado de Deus, porque quando nós entendemos esse chamado, nós lidamos com a vida com confiança. Então Paulo ele literalmente queria trazer essa realidade para os irmãos e orando por eles para que eles se lembrassem desse chamado de Deus. A oração de Paulo era essa, que os crentes eles entendessem essa grande verdade do Evangelho sobre Deus, essa grande verdade sobre Deus, que é esse chamamento. Então, e esse entendimento nos ajuda a seguir o caminho cristão com dedicação e perseverança. Então, nós, como igreja hoje, nós devemos nos esforçar e orar fervorosamente, tanto por nós, a orar, tanto por nós quanto pelos nossos irmãos, para uma compreensão mais clara e um conhecimento mais completo dos grandes objetos da esperança de um cristão. E essa é uma das grandes esperanças de um cristão, esse chamamento pelo Senhor. Nós somos chamados um dia, e graças a Deus por isso. Se nós estamos aqui hoje é porque um dia nós fomos chamados. E graças a Deus. Onde nós estaríamos hoje se nós não fôssemos chamados? A gente estaria viajando em algum lugar? Se a gente estivesse aqui talvez num retiro de carnaval, onde que a gente estaria hoje, Brunão? Pulando o carnaval lá em Salvador, talvez? Deus me livre. Seria o feriado de Corpus Christi, lá onde você estaria, Ramon, se não fosse chamado, meu irmão? Deixando de ter esse momento, irmãos, esse momento de paz e serenidade. É isso que o chamado de Deus traz para a gente, paz, serenidade. E aqui, e o que Paulo queria transmitir esteja esperançoso nisso, porque um dia você foi chamado. Paulo orou para que, tenha espírito de sabedoria e revelação para que você possa conhecer o seu Deus. E o meu Deus é um Deus que me chamou um dia. Aleluia. Graças a Deus. A segunda coisa que Paulo queria que os crentes conhecessem de Deus é a glória da herança de Deus, que vai mostrar no versículo 18 também, né? Eu li o 18? Li o 18. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então Paulo ele vai destacar que nós somos uma herança preciosa de Deus. Nós somos o tesouro do Senhor. E aqui, deixando um pouco o querido irmão, caramba, como é que ele chama? Vitor Azevedo de lado, deixando os nossos irmãos de lado aí que tem essa teologia um pouco mais amorosa. É importante a gente lembrar que nós somos herança do Senhor. Nós somos herança preciosa de Deus. Nós não movemos o coração de Deus.
fica aqui claro, a gente não move, a gente não é o centro do coração de Deus, mas ainda assim nós somos herança do Senhor. E graças a Deus por isso, nós somos uma porção eterna de Deus. Nós fomos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. E Paulo vai mostrar isso nos versículos anteriores. Todas essas riquezas espirituais que nós, como santos escolhidos, nós temos. Ele vai falar sobre a eleição, sobre a santificação, sobre a justificação. Ele vai falar sobre que Ele nos elegeu, nos predestinou, que nós, para sermos santos e irrepreensíveis, filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, que nele nós temos a redenção, e Ele fez com que conhecêssemos o mistério de Sua vontade para a dispensação da plenitude dos tempos, para convergir em Cristo todas as coisas. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa porção eterna. Nós somos isso aqui. Então, é também de bom grado nós falarmos isso, que nós somos herança de Deus. Então, Deus nos comprou com o seu sangue de Cristo e agora nós somos a sua noiva gloriosa. Aleluia, somos filhos, herdeiros e cordeiros. E essa herança, ela vai apontar literalmente para o futuro, né? Então, a gente tem que lembrar disso, que essa herança toda que nós lemos aqui, por exemplo, que a gente vai poder ler nos versículos anteriores, nós conseguimos entender que isso é algo futuro, que essa lembrança futura dessa herança, dessa situação toda aqui, de sermos filhos, herdeiros, enfim. E já, por exemplo, o chamamento já vai apontar para o passado. Então, um dia nós fomos chamados, hoje nós somos herdeiros, que vai apontar para o futuro. Então, e aqui é o chamado para isso, acerca dessa herança, de entendermos essa herança, é que nós nos esforcemos por meio da leitura, da contemplação e da oração para conhecer o máximo possível do céu, do reino celestial, para que possamos desejar e ansiar por estar lá. Se um dia nós somos chamados, hoje nós somos herdeiros disso, nós temos essa herança. Então o chamado de Paulo aqui ao orar para os Efésios se esforcem em orar, ler, compreender, estudar, se deleitar nas Escrituras, contemplar a natureza, ver tudo que a gente possa ver para que entender e conhecer o Senhor, para que a gente possa ter esse anseio e desejo para poder viver um dia e presenciar um dia toda essa herança que nos foi prometida. E por fim, meus irmãos, eu já estou caminhando para o final. A última coisa que Paulo queria que os efésios entendessem, que os crentes entendessem a grandeza do poder de Deus. Isso a gente vai ver dos versículos 19 ao 23. Eu não vou ler, não, porque ele é um pouco extenso, mas acho que aqui, ó. E qual a grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Nessa porção de texto, Paulo ele vai usar 4 palavras gregas para enfatizar esse poder de Deus. A primeira é dunamis, e não é lá da Monte Sião. A segunda é energeia, kratos e iskos. Os greguistas aí que me ajudem depois. Mas essa primeira palavra, dunamis, tem a ver com um poder dinâmico e irresistível. Essa segunda palavra, energeia, tem a ver com energia ativa. Essa terceira, kratos, tem a ver com força exercida. E a ischus tem a ver com força inerente e grande. Essa força grande e inerente. Então, quando Paulo ele vai descrever esse grande poder de Deus na sua oração, para que esses crentes eles entendam e compreendam isso, né? Que aqui, lembrando, a oração de Paulo é para que a gente conhecesse a Deus de uma forma profunda. Quando ele vai trazer essa grandeza do poder de Deus, esse é o poder, é o mesmo que Deus usou para ressuscitar Jesus. Como ele vai descrever isso nos outros textos.
Então, aqui a gente vai poder ver que o poder de Deus ele se manifesta na ressurreição, ascensão e senhoria universal de Cristo. Paulo ele vai destacar essa suprema grandeza do poder de Deus que excede qualquer descrição. Deus ressuscitou Cristo, o colocou à sua direita, Cristo ascendeu aos céus e está à direita do Pai, e acima de toda a autoridade, o nome, e tanto nesta era quanto na era vindoura. Esse é o poder de Deus refletido em Cristo. E também esse poder de Cristo, na verdade, essa autoridade de Cristo, através do poder de Deus, está também sobre a igreja, sobre nós. E graças a Deus por isso. Porque imagina se a nossa igreja não tivesse o poder de Jesus sobre nós hoje, a gente estaria uma bagunça, seria uma anarquia total. Um monte de homens, pecadores, errôneos, governando a igreja. Graças a Deus que nós temos Cristo nos selando com isso. Graças a Deus. Então, o que nós podemos entender e aprender com isso, com essa oração de Paulo, é que todas essas coisas estão sujeitas a Cristo, que é a cabeça da igreja e do universo. Então, Paulo aqui, ele ora para que nós possamos ter essa oração um pouco mais destinada a nós, a igreja aos Efésios, e eu quero também, isso não talvez seja extra bíblico, eu quero crer também que Paulo aqui esteja orando por nós, hoje. Vamos tentar pensar isso de uma forma profética, que Paulo estava orando por nós hoje, sabe? Paulo estava orando para que a gente pudesse entender que todas as coisas estão sujeitas a Cristo e não a nós, que é o cabeça da igreja. E o poder da ressurreição, meus irmãos, é uma força impetuosa que remove os obstáculos, os problemas. E a morte de Cristo, ela vai demonstrar esse amor de Deus por nós. Então, Paulo também queria nos lembrar sobre a morte de Cristo um dia na cruz, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos reconectou com o Senhor, que nos abençoou, nos reconciliou. E hoje nós podemos viver em comunidade, porque um dia nós fomos selados pelo Espírito Santo e nós fomos encontrados e salvos por Cristo. Essa é a demonstração máxima do poder de Deus e do amor de Deus. A gente vai poder ver isso em Cristo. Então Paulo estava falando assim, ei, conheçam a Deus, mas vocês vão poder conhecer a Deus através das obras de Cristo na cruz. E esse é um lembrete para nós. Às vezes a gente passa, eu pelo menos, eu vou dizer isso por mim aqui hoje, quantas vezes a gente passa e vive a nossa vida sem sequer lembrar que um dia nós fomos salvos e fomos reconectados ao Senhor pela obra de Cristo na cruz. Quantas vezes a gente esquece disso? A gente, às vezes, até faz o nosso devocional, a gente lê coisas bem interessantes e legais. Poxa, eu quero ler Apocalipse hoje, e não sei o quê, e dragão com 7 cabeças, e cordeiro com 20 olhos, e não sei o que lá. Pô, legal pra caramba, mas... E onde está o cerne do Evangelho, que é a cruz? Onde está o que realmente importa? Onde que a gente realmente onde teve esse estalo do Evangelho, em que a gente realmente hoje pode adorar o Senhor? Cara, não é com essas coisas legais da Bíblia que a gente vai conseguir ter esse discernimento espiritual, esse aguçamento espiritual que Paulo pede. Não, é com o joelho no chão e lembrando da cruz, lembrando da obra de Cristo na cruz. Só isso. Nada mais vai importar. As diferenças teológicas, os nomes teológicos legais e diferentes, nada disso mais vai importar. Nada. A crença prática na suficiência total de Deus e na onipotência da graça divina é absolutamente necessária para caminhar próximo e firme com Ele. É entendendo essa suficiência de Deus, essa grandeza de Deus, poder de Deus, e também entendendo que nós somos insuficientes, que nós somos dependentes do Senhor, vai fazer com que nós possamos caminhar de uma forma próxima e firme com o Senhor.
e lembrando, orando uns pelos outros. Por fim, meus irmãos, é desejável conhecer experimentalmente o grande poder dessa graça que inicia e continua a obra da fé em nossas almas. É desejável, meus irmãos, que a gente conheça essa obra do Evangelho real, que faça sentido, não que seja por conhecimento teológico, por estudo, mas que isso esteja enraizado dentro dos nossos corações. Paulo orou para que a realidade do Evangelho estivesse grudada dentro do coração dos efésios, como se nada mais importasse a não ser aquilo. Ei, que vocês conheçam a Deus, que vocês dediquem tempo, gastem tempo conhecendo ao Senhor, orem uns pelos outros, gastem tempo, conheçam ao Senhor, claro, estudando, importante, lendo, importante, mas tempo, o secreto, né, como a gente vai dizer por aí, é tempo, gente, colocando o joelhinho no chão, deitado não funciona, dá sono, deitado dá sono, não dá certo, de manhã, à tarde, à noite, no horário de almoço, não sei, gastem tempo, intimidade com o Senhor, para que vocês possam conhecer Ele de forma abundante. Amém? E por fim, meus irmãos, a reflexão final que eu quero trazer com isso são algumas perguntas. Mais uma vez, eu não vou trazer aqui passos práticos para que a gente possa fazer ou pensar, escutar e tipo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso orar, eu preciso jejuar. A gente sabe, no final das contas, a gente sabe o que a gente precisa fazer para que a gente tenha espírito de sabedoria e revelação. A gente sabe. Você não sabe, Cadu, o que você precisa fazer como um cristão para que você tenha uma vida espiritual forte, robusta? Você sabe, a gente sabe disso. A maioria de nós aqui são cristãos velho de guerra. Não é? Essa é a realidade. Mas aqui o que eu quero trazer como uma reflexão final hoje é uma pergunta. Não, na verdade são mais. E aí eu vou fazer outras juntos. Mas a primeira é, como que está a sua vida espiritual hoje? E aqui eu quero que vocês reflitam nisso durante esse retiro, durante essa manhã, essa tarde. Como é que está a vida espiritual de vocês? Você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus? Você conhece mais a Deus? Vocês têm fome de Deus, meus irmãos? Ou melhor, você compreende a esperança do seu chamado, de onde Deus o chamou, para que Deus o chamou e para onde Deus o chamou? Ou melhor, você compreende o quão valioso você é para Deus? Vocês têm essa noção? Ou estamos somente vivendo em comunidade porque é legal, ou porque orar é legal, ou porque ler a Bíblia é legal? No final das contas, às vezes nem é tão legal assim, cara. O evangelho é difícil, o cristianismo é difícil pra caramba. E por fim, você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição em sua vida? Eu queria que a gente pudesse refletir nessas perguntas, em cima disso que a gente conversou hoje, em cima dessa palavra, em cima dessa oração de Paulo, sobre a grandeza do poder de Deus, sobre a herança de Deus, sobre o chamamento de Deus. Como está a nossa vida espiritual hoje? Como é que estamos vivendo os dias de hoje em comunidade? Nós temos nos fortalecido em oração. Você tem fortalecido pelo seu irmão. Você tem orado para que o Senhor fortaleça o teu irmão. Então eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, se você pudesse. Se o time de louvor, se quiser vir para cá para que a gente possa orar e refletir em cima disso. Abaixe sua cabeça agora, comece a orar, a interceder. Eu não vou guiar uma oração aqui,
eu quero que vocês reflitam sobre como está a vida espiritual de cada um, como que vocês têm se portado, como têm sido os seus momentos de oração, quanto você tem se dedicado ao Senhor, em conhecer a Ele, em buscar por sabedoria, por revelação. Quero te encorajar a colocar sua pequenez agora diante do Senhor. Quero te lembrar que nós só podemos amar o Senhor por uma força ativa dEle. Então, nós sabemos que às vezes nós estamos fracos, que temos passado por momentos difíceis, por problemas, ou às vezes não, a gente está só vivendo a vida, mas eu quero te encorajar a lembrar que você precisa de uma ajuda do Espírito Santo para que você possa ter essa vida espiritual ativa, para que você possa ter essa sabedoria espiritual. Então peça ao Espírito Santo para que Ele te fortaleça, para que Ele te encha de sabedoria e revelação, que o Espírito de sabedoria e revelação esteja sobre você. Peça para que o Espírito Santo te lembre de orar pelo seu irmão. Peça para o Espírito Santo te lembrar para orar pela tua comunidade, ou até mesmo por outras comunidades da cidade, por outros irmãos. Nós somos corpo de Cristo, nós não somos uma facção eclesiológica, não. Nós devemos orar pelos nossos irmãos todos, de outras denominações, de outros estados. Devemos orar pelos nossos irmãos lá do Rio de Janeiro, da Mosaico. Nós devemos orar pelos nossos irmãos lá da igreja do nosso irmão Caleb, lá no Rio de Janeiro também. Pai, eu te peço que o Senhor nos lembre, Senhor, de orar uns pelos outros. O Senhor nos inseriu na sua família. O Senhor nos chamou um dia e hoje nós podemos ser herança de Deus. E glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso, porque antes nós éramos pecadores, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e hoje nós podemos ser chamados de filhos. Hoje nós podemos ser chamados de corpo de Cristo. Então, Pai, eu te peço que agora o Senhor fortaleça o nosso interior, para que a gente tenha esse espírito de revelação e de sabedoria. E da mesma forma, Pai, eu te peço que o Senhor nos lembre a orar uns pelos outros. Eu acho que esse aqui é nosso maior desejo e lembrança e chamado hoje, para que a gente possa orar uns pelos outros. Nós precisamos desse fervor e fortalecimento espiritual, Senhor. Não só para que nós tenhamos uma fé fortalecida, uma vida espiritual fortalecida, mas sim para que a gente possa transbordar isso para as outras pessoas, para que a gente possa orar uns pelos outros. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Queria encorajar vocês agora, aproveitarem esse momento. Ore por alguém aí que está do teu lado, ou vamos já colocar isso em prática. Ore para que o Senhor fortaleça o interior do seu irmão aí. De preferência, ore por alguém que você às vezes não conhece, que você não tem tanta intimidade às vezes. Pergunte para esse irmão se ele precisa de alguma oração. Lógico, é importante que nós oremos pelas necessidades dos nossos irmãos, mas aqui eu quero encorajar que vocês orem por fortalecimento espiritual uns dos outros, para que esse irmão ele seja batizado com o espírito de sabedoria e revelação, para que ele conheça a Deus,
para que ele se lembre de que ele é herdeiro de Deus, para que ele se lembre do poder de Deus, que ele se lembre da cruz de Cristo, que Cristo está sentado à direita do Deus vivo e hoje está reinando toda a criação. Ore uns pelos outros agora.